Como vai, pessoal? Eu resolvi gravar esse vídeo a fim de atender algumas solicitações que alguns vêm me fazendo para tentar sintetizar a ideia da disciplina de gestão de projetos, facilitar a vida de todo mundo. Então, a minha intenção aqui é fazer algo bastante simples, sintético, tá? E que facilite aí o aprendizado, né? A gente raciocinar melhor sobre a disciplina, tá bom? Então, para iniciar, eu fiz aqui um script pequeno para facilitar aqui o processo e para facilitar as coisas a gente vai tecer alguns comentários rápidos e não vamos aprofundar em algumas coisas para a gente também não perder tempo, tá? E fazer um vídeo curto. Então, para começar, eu queria falar sobre projetos, programas e portfólios. Então, é importante, primeiro, a gente ter em mente aquela diferença entre projetos e processos. Tá? A gente não pode confundir uma coisa com outra. O processo, ele não necessariamente está relacionado com algo finito, tá certo? Ele compreende uma série de ações, tá? E de repetições, tá? Onde você tem ali um input, uma entrada, algo que é tratado de alguma forma, é agregado algum valor e é feita uma entrega, um output. Tá? Então, o processo ele funciona de maneira muito sistematizada, tá? De forma a atender determinadas ideias, determinadas demandas, tá certo? E isso não é o caso de um projeto. Quando a gente vai projetizar alguma coisa, o nosso intuito é a gente ter um produto, um serviço, um resultado que seja único, que seja inédito. Tá? Então, assim, algumas características são bastante importantes a gente ter quando está lidando com projetos, e isso vai perseguir toda a disciplina, né? O projeto, ele tem início, meio e fim, ou seja, ele tem um ciclo de vida, tá? A gente vai falar mais na frente um pouquinho sobre isso. Ele gera algo único, algo inédito, tá? E ele também é progressivo, ou seja, à medida que você vai avançando na vida dele, os conhecimentos eles vão se tornando mais consolidados, tá? A coisa vai ficando mais robusta, tá bom? Quando você começa a lidar com muitos projetos, vai naturalmente aparecendo a necessidade de você tentar juntar projetos que possuem uma natureza mais ou menos similar e agrupá-los num programa. Tá? O programa, diferente do projeto, ele não tem um fim definido. Ele termina quando os projetos que estão intrínsecos a ele, eles terminam. Tá certo? Então, o programa ele é mais operacional, ele funciona de uma maneira um pouco mais pragmática, tá certo? Já o portfólio, não. Portfólio, imagina como o cardápio, o portfólio é o cardápio de uma empresa, de uma organização. Tá? Então, ela pega diferentes formas de fazer certas coisas para atender uma matriz de cliente muito mais variada possível. Tá? Então, você vai tentar abocanhar fatias do mercado mediante um portfólio cada vez maior. É óbvio que, na hora de fazer isso, a empresa ela pensa em termos de especialização, em termos de uma série de coisas, né? Então, como é que ela vai atuar no mercado, como é que é o nível de competitividade, enfim, se vale a pena investir ou não, tá certo? Então, isso é outro papo. Tá? Isso a gente vai ver muito na outra disciplina, que é a gestão de operações, que está lidando muito mais com operações repetitivas, que é justamente o oposto que a gente está tentando passar aqui na gestão de projetos. Beleza, então com isso a gente falou sobre portfólios, programas e projetos. Tá? Então, atenção para não confundir projeto com processo. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, quando a gente fala de projeto, logo vem na nossa mente a figura do gerente de projeto. Tá? Então, você quando está com um projeto na mão, existe uma figura-chave, né, que procura liderar, né, conduzir o projeto. Essa figura é o gerente de projeto, tá? Do inglês PMP. Tá? Então, o gerente de projeto ele tem algumas características, algumas coisas que ele precisa para ele poder conduzir o projeto de uma forma que gere sucesso, tá certo? Então, vamos raciocinar da seguinte forma. Quando você está gerenciando um projeto, você tem que aplicar determinados conhecimentos, habilidades, técnicas e ferramentas
para que com isso você chegue no objetivo comum e atenda aquele determinado projeto. Tá? Então, nada mais justo do que o gerente do projeto ele dispor dessas características, né, desses conhecimentos, habilidades, ferramentas, tá? Técnicas, metodologias, enfim, para poder trabalhar com isso. Tá? Então, vamos falar sobre cada uma desses itens que eu comentei aqui. Conhecimento. Bom, conhecimento, a gente está lidando com uma coisa assim bastante complexa, não dá para a gente tentar simplificar algo assim. Então, assim, vou tentar só pincelar algumas coisas bem que eu acho que são importantes. Primeiro, diferenciar o que é conhecimento tácito de explícito. Tá? O conhecimento tácito é aquele conhecimento que está ali subjacente, está intangível ali naquela organização, tá? naquele grupo social ali, tá certo? Quando você explicita esse conhecimento de alguma forma, formaliza esse conhecimento, ele se torna um conhecimento explícito, ele deixa de ser tácito. Não é que o tácito deixa de existir, ele só está pegando uma parte dele e está colocando ele no papel. Então, por exemplo, a nossa ordem interna na nossa OM, a gente está criando um padrão de trabalho, tá? É uma ordem interna, e essa é uma chance, é um meio de nós explicitarmos o conhecimento, ou seja, se torna um conhecimento explícito, tá certo? Então, no momento que a gente tem uma divisão que faz determinadas coisas, mas não está escrito, quer dizer que ela está muito no conhecimento tácito, ou seja, tem um perigo muito grande de perder conhecimento à medida que aquela pessoa que detém aquele conhecimento, ela sai de cena. Então, o explicitar o conhecimento é uma boa prática de gestão do conhecimento, tá certo? A gente vai falar sobre essa questão aí, né, de conhecimento, e uma das coisas que a gente chama atenção são as boas práticas e os alertas, né? Então, boa prática de conhecimento é tudo que está dando certo, tudo que foi bem observado. E alerta é tudo aquilo que foi ruim, que gerou algum problema. Então, as duas coisas você solta, você libera para que todos vejam, de forma que você, com isso, socialize o conhecimento, divulgue, publique, deixe as coisas o mais transparente possível. Aqui a palavra de ordem é transparência, tá certo? Muito bem. Então, quando a gente está falando dessa questão de tácito e explícito, tem que vir na nossa mente, na mesma hora, fotografia, espiral do conhecimento. Tá? Então, o tempo todo você vai girando ali o tácito com o explícito ali, o tempo inteiro, tentando ao máximo tirar conhecimentos que estão tácitos e jogando para o explícito. O tempo inteiro você tem que buscar fazer isso. E aí você sai de uma situação onde você tem ali uma socialização, digamos assim, que é a combinação de dois conhecimentos tácitos, começa a internalizar isso, tá? Então aí você vai começar a jogar isso no papel, tá certo? Depois você começa a combinar, né, com outras coisas que já estão explicitadas, tá certo? Que é a combinação. E por último tem a externalização, que é quando alguém vem e começa a ler aquele conhecimento que está explícito, tá certo? Então fechou a espiral, tá certo? Então essa é importante ter em mente como funciona essa dinâmica, tá? Nos slides dele dá para ver isso muito bem aí, tipo, tem um gráfico que ele colocou, um quadrante com essa separação, vocês vão conseguir ver isso muito bem, tá certo? Bom, passar agora um pouquinho sobre habilidades, tá? Então, a habilidade tem que vir na nossa mente o quê? Do inglês skill, né? Então, tem que vir os hard skills, soft skill, né? Então, o gerente de projeto ele tem que combinar essas duas coisas, tá? O hard skill, soft skill e gerar um smart skill, digamos assim. Tá? Então, hard skill é o quê? Tudo aquilo que é técnico, aquilo que pode ser aprendido de alguma forma, tá? E o soft skill não. O soft skill está mais associado a questões mais intangíveis, inteligência emocional, capacidade de lidar com certos problemas, habilidades de interação pessoal, de comunicação. Tá? Então, são habilidades mais voltadas ali à pessoa, né? Ao ser humano, tá certo? Que não são aprendidas de maneira tão fácil assim. Tá? São mais intangíveis, tá bom? E o professor também comentou em aula do digital skill, que é a combinação disso que eu estou falando, mais para o mundo da TI, da tecnologia da informação. Tá? Então, você também, hoje, ainda mais a pandemia está mostrando isso bem, né?
a necessidade de você estar trabalhando numa situação onde você tem que lidar com TI, tá certo? Bom, aqui nessa parte de habilidades também eu queria chamar a atenção para as habilidades críticas que estão associadas ali ao gerente de projetos, que estão no guia PMBOK lá do PMI. Vamos lá, o que é cada uma dessas? Vamos lá, deixa eu primeiro, eu falei um monte de sigla aqui. PMI. PMI é o Instituto de Referência para a Gestão de Projetos. Tá? Ele possui capítulos que estão contidos aí nos seus diversos países, né, que utilizam a ideia da metodologia de gestão de projetos. Tá? E o PMBOK, que é o guia que fornece boas práticas de gestão de projetos. Tá? Então, ele consegue amalgamar uma série de conhecimentos que foram sendo adquiridos ao longo do tempo e, com isso, ele tenta, ao máximo, ali, explicitar os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, tá certo? A gente vai ver mais na frente, mas o PMBOK, ele traz 10 áreas de conhecimento, fala sobre o ciclo de vida de um projeto, onde você tem aí as suas diversas fases, onde cada fase você tem grupos de processos e, ao todo, são 49 processos, tá? Somando todos esses grupos de processo aí, tá certo? Então, eu estava falando das competências e, com isso, as habilidades críticas do gerente de projeto, né? E aí, aqui vem o triângulo crítico do PMI, tá certo? Então, como é que é o triângulo crítico do PMI? Numa aresta, você tem a liderança, ou seja, algo fundamental ali para o gerente de projeto, tá? Numa outra, você tem a gestão estratégica de negócio, tá? Então, na base ali do triângulo aqui. E na outra, vocês têm a gestão técnica do projeto, tá? Então, gestão técnica do projeto, liderança, gestão estratégica de negócio, tá? Gestão, gerenciamento, estratégia de negócios, tá certo? Então, esse é o triângulo crítico do PMI, tá bom? Ok, então, eu queria agora passar, já que a gente já comentou sobre cada uma desses pequenos quesitos aí, né? Eu queria falar um pouquinho agora sobre o escritório de projetos, né? Do inglês PMO, tá? O escritório de projetos, ele é uma área da organização, quando ele é constituído, obviamente, ele é uma área da organização que oferece, tá, o suporte, ele é um farol para que o projeto ele seja desencadeado, tá certo? É lógico que, dependendo do nível de controle que o escritório de gerenciamento de projeto, né, que eu vou falar a partir agora, PMO, que o PMO tem, ele possui uma nomenclatura diferente, tá legal? Se o nível de controle é baixo, você tem um PMO de suporte, tá? Se o nível de controle é médio, você tem um PMO de controle, tá? E se você tem um nível de controle mais alto, você precisa de um PMO realmente atuando ali em cima, ali mesmo, você tem um PMO diretivo, tá certo? Então, essas três classificações do PMO eu também acho importante, tá? A gente tem que saber como é que a nomenclatura de cada um deles e quando que eles vão atuar, tá certo? Então fica aí essa dica aí, tá certo? Bom, por que eu falei essa questão de configuração do PMO? Porque, na verdade, quando eu falo de configuração, estou falando de estrutura organizacional. E a estrutura organizacional típica que a gente nota nas empresas é a estrutura funcional. Como é que é aquela estrutura funcional? Aquela que a gente está acostumado, né? Na própria Marinha é assim. Então, você tem ali o comandante, o CEO, enfim, e você desce ali o organograma e você tem ali os departamentos, tá? Então, algo bastante especializado, bastante específico, foco em tarefas, tá? Então, cada um dos departamentos, tá certo? Então, departamento de máquinas, departamento de operações, departamento por aí vai, tá certo? Então, é algo bastante funcional, tá certo? É óbvio que com o tempo, com o tempo foi passando, foi se tendo a necessidade, foi vendo a importância de a gente começar a trabalhar com projetos. E aí, à medida que isso vai avançando, a estrutura em si, funcional, ela teve que ser adaptada cada vez mais.
para você, no final, maturar e chegar numa estrutura projetizada. O que é a estrutura projetizada? É aquela estrutura onde ela está totalmente voltada para projetos. É o Eldorado da gestão de projetos, tá certo? Normalmente a gente vê isso muito em empresas de consultoria, empresas que são focadas em gerir projetos, tá certo? Em qualquer outra companhia não é assim. Já tem uma estrutura mais matricial, e aí, dependendo de como você está trabalhando o projeto, ela pode ser uma matricial fraca, balanceada ou forte. Então, o que eu acho que pode cair na prova? A gente saber a diferença em termos de projeto em cada uma dessas estruturas. Tá? Então, na estrutura funcional, o foco está bem mais relacionado à parte de funcionalidade, de tarefas, tá certo? E o projeto ele fica bem pulverizado. Tá? Quando está já lidando com a matricial fraca, você tem uma situação onde você ainda não tem ainda um gerente de projeto definido, tá? Então, você pega diversas pessoas em staffs diferentes, de diversos departamentos diferentes, para trabalhar no determinado projeto. É óbvio que, com isso, a prioridade do projeto ela fica muito mais baixa, porque você tem pessoas que estão trabalhando no projeto, mas que também têm funções nos seus departamentos, funções que eles têm que ser desencadeadas para atender demandas do chefe do departamento, tá? do gerente funcional, tá certo? Então, chefe do departamento, gerente funcional aqui, na minha fala, quer dizer a mesma coisa, tá, pessoal? Então, assim, uma estrutura matricial fraca, você tem ainda uma dificuldade muito grande para lidar ainda com o projeto. Tá? Então, para resolver esse problema, foi criada uma estrutura matricial balanceada. Então, quando você tem a estrutura matricial balanceada, você já aloca em uma das ramificações funcionais um gerente de projeto. Qual é o problema disso aí? É o conflito que você vai ter desse gerente de projeto com o gerente funcional. Porque o gerente funcional ele vai querer que as suas tarefas elas sejam cumpridas e o gerente de projeto vai querer que o projeto seja cumprido. E aí, com isso, vai valer hierarquia, vai valer outras coisas, tá? E que vão dificultar também o projeto. E na estrutura matricial forte, você já começa a ter uma visão um pouco mais cuidadosa para o projeto, porque você separa uma ramificação funcional da organização para tratar só de projetos. Tá? Então, você tem o chefe, né, do gerente de projeto e impede igualdade com os outros gerentes funcionais. Então, isso aí facilita ali a coordenação, facilita ali as gestões com o CEO, com o comandante, enfim, por aí vai. Tá? Então, assim, a estrutura matricial forte, ela garante ali talvez uma maior habilidade da organização para lidar com o projeto. Lógico que não é uma estrutura projetizada, tá? Como eu falei, o Eldorado da gestão de projetos, tá certo? Então, é importante trabalhar aqui nessa questão de estrutura das organizações, as características de como funciona o projeto em cada uma delas, tá, pessoal? Agora, eu queria passar para falar um pouquinho, porque não tem sentido a gente estar falando de como vai lidar com o projeto na estrutura organizacional se a gente não está falando do projeto em si, tá certo? Então, eu queria passar a tratar agora aqui sobre o projeto, tá? Então, algumas coisas que eu queria já de cara chamar a atenção é que um projeto ele possui um ciclo de vida, tá? Porque, como eu falei anteriormente, o projeto ele tem início, meio e fim. Esse início, meio e fim, ele tem que ser gerido, ele tem que ser tratado de maneira diferente de acordo com a situação que você esteja, tá certo? Então, esse início, meio e fim é o ciclo de vida. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que nós temos um ciclo de vida, algumas fases, tá certo? Algumas fases que a gente vai trabalhar. Essas fases, elas são agrupadas de forma a dar um encadeamento lógico no ciclo de vida preditivo, tá certo? O ciclo de vida preditivo é aquele onde eu tenho escopo, o cronograma, tá? E os custos todos já mais ou menos ali, a coisa já está bem alinhada, já tem conhecimento, já consigo vislumbrar. É óbvio que, como você está diante de incertezas, de volatilidade, muita coisa pode mudar. Mas no momento que eu estou iniciando um projeto
de caráter preditivo, essas variáveis a gente tenta ao máximo prevê-las, tá? A gente tenta gerar o máximo de previsibilidade possível, tá? Então essa é uma característica do ciclo de vida preditivo, tá certo? Então, no ciclo de vida preditivo a gente tem uma fase de iniciação, tá certo? Onde você tem grupos de processo alocados ali dentro. Você tem uma fase de planejamento, depois de execução, depois de monitoramento e controle e o encerramento. O encerramento é uma fase muito importante do projeto também, porque no encerramento é onde você pega as lições aprendidas, o encerramento ele serve de entrada para outros projetos que vão ser desencadeados, tá? Então é muito importante. O projeto tem que ser encerrado. Ou é encerrado porque você obteve sucesso na criação do projeto, ou porque, de alguma forma, houve uma demanda externa de alguém, que a gente vai falar daquele dos stakeholders, né? Alguma parte interessada que tem um poder mais alto no projeto que determinou que ele fosse encerrado, porque não teve o recurso necessário, por aí vai, tá? Ou por esgotamento, tá bom? Então, vamos lá, vamos por parte, né? Quando a gente está trabalhando com o ciclo de vida preditivo, lá no início, lá na iniciação, existem algumas coisas que são feitas, tá? A primeira coisa é eu identificar a importância do projeto, tá? Então, para isso, eu vou ter que botar no papel e convencer o patrocinador, convencer quem está patrocinando, né, aquele projeto, da viabilidade, do porquê que ele é importante. Ou, às vezes, acontece o contrário também. Às vezes, o patrocinador designa um gerente de projeto e fala o que ele quer, tá certo? Então, pode acontecer dessas duas coisas, tá? E aí, você vai criar inicialmente o chamado TAP, Termo de Abertura de Projeto, tá? Como é que eu acho que isso pode cair na prova? Ele vai dar uma situação problema, e aí, nessa situação problema, nós vamos identificar, por exemplo, quem é o gerente de projeto, a justificativa ou a motivação daquele projeto. Então, assim, o TAP tem algumas informações que são essenciais que estejam ali nesse documento, tá? Primeiro, quem é o gerente de projeto, a justificativa ou a motivação do projeto, tá certo? Alguns marcos, que também no linguajar de projeto chama de milestone, tá? Então, na verdade, os marcos são um conjunto de entregas que aquele projeto vai estar proporcionando, tá? E, se possível, também nós temos que também pontuar no TAP as premissas e as restrições, tá? As premissas é o que a gente conhece como hipótese, e as restrições é o que a gente conhece como premissa, tá? Naquele linguajar do Estado Maior, tá certo? Então, assim, eu acho que na prova ele pode dar uma situação problema, um case, onde a gente vai estar tendo que retirar do texto esses pontos e completar um termo de abertura de projeto que esteja contido na prova, tá? Então, eu acredito que seja algo desse tipo assim, tá bom? Preste muita atenção quando está lidando ali com as premissas e as restrições, tá? Para de fato não confundir uma coisa com a outra, o que de fato a gente está tomando como verdade e o que condiciona, tá, a nossa abordagem, tá certo? Então isso é muito importante, tá, pessoal? E também na fase de iniciação, a gente também estabelece a chamada matriz de stakeholders, tá? Stakeholder é parte interessada, ou seja, é tudo aquele que influencia ou é influenciado pelo projeto, tá? Não há que se falar em organização em si, tá? Eu estou lidando com o projeto, tá certo? E aí, quando a gente está falando de parte interessada, de stakeholder, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: ele é externo ou é interno, tá? No linguajar de projetos, o stakeholder é interno quando o gerente de projeto possui alguma ação sobre ele. Algumas bibliografias também colocam que ele é interno quando ele está no seio da organização, tá certo? E o externo quando ele está fora, tá? O importante é a gente explicitar isso na prova, tá? Explicar isso de uma forma bem clara de o que eu estou considerando interno ou externo, tá? Para ficar isso bem certinho. Outra coisa que é importante é que o gerente de projeto, ele não é o stakeholder. De projeto, ele é o gerente de projeto, tá? Então, na hora de eu separar os stakeholders, tá, eu tenho que ter essa noção também, tá certo? Bom, como é que eu acho que vai cair na prova essa parte? Ele vai dar uma outra situação problema, um outro case,
e nós vamos tirar dali as diversas partes interessadas, tá? Eu gosto de pensar em parte interessada como CPF ou CNPJ. Não dá para colocar simplesmente assim, são fornecedores. É muito genérico, tá, pessoal? É importante a gente ser o mais específico possível na hora de trabalhar com as partes interessadas, porque mais na frente, quando a gente for montar a matriz de responsabilidade, isso já dando uma colinha já para o trabalho, né? A gente vai ter que ter a parte interessada muito bem definida. Não dá para a gente ficar trabalhando com algo muito genérico, não, porque dificulta a nossa vida, tá? Então, assim, na prova, eu acho que a gente vai ter que destacar essas partes, sendo que, na verdade, você tem 4 tipos de stakeholders diferentes, tá? Então, você tem o stakeholder, que é um aliado, tá? Que é um tipo de stakeholder. Você tem o stakeholder, que é o bloqueador. Você tem o outro stakeholder, que é o membro da rede. E você tem o stakeholder desacelerador, tá, pessoal? Cada um deles possui um grau de envolvimento diferente com o teu projeto. Então, vamos lá, vamos lembrar da matriz, né? Quem é o stakeholder, o grau de envolvimento, se ele é interno ou externo, né? O grau de envolvimento dele, e aí depois tem 2 informações que são muito importantes, que é o poder e o interesse, tá? Ele tem o stakeholder ele pode ter um poder alto ou baixo no projeto, de interferência no projeto, e também pode ter um interesse positivo ou negativo. Essa classificação que eu falei de aliado, bloqueador, desacelerador, membro da rede, ele está intimamente ligado a como eu estou lidando com o poder / interesse, tá certo? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma pessoa, um stakeholder, enfim, com um poder alto e também um grau de interesse alto, a gente tem ali um aliado, tá certo? Então, aí, por isso, a gente vai começando a definir quais são os stakeholders, tá? Um poder alto com interesse negativo, a gente tem um bloqueador. Um poder baixo com interesse negativo, a gente tem um desacelerador, tá? Um poder baixo com grau positivo, a gente tem um membro da rede, tá bom? Então, cada um desses stakeholders que a gente classificou, eles vão ter estratégias diferentes que a gente vai lidar com eles, tá? Então, no aliado, normalmente a gente mantém ele informado, a gente quer deixar ele o mais satisfeito possível, né? A gente quer deixar ele sempre atualizado de tudo que nós estamos fazendo, tá? O bloqueador, no primeiro momento, nós vamos tentar negociar com ele, vai mostrar a importância do projeto, do porquê aquilo é importante, quais são os benefícios que podem ser gerados, tá certo? Então, isso a gente tem que passar para o bloqueador. Se mesmo assim nós não tivermos tendo êxito com isso, a gente vai tentar isolar esse bloqueador, para ele não gerar efeitos negativos no nosso projeto. Isso vai estar, inclusive, ali de uma forma ou de outra, ali, constante na nossa matriz de risco do projeto, que não é o caso da prova aí, tá? O membro da rede, a gente tem que tentar também ao máximo mantê-lo informado, tá? A gente tem que trabalhar em cima dele. O membro da rede é onde mais o marketing ele vai atuando ali, de forma ali a deixar gerar engajamento, tá certo, pessoal? E o desacelerador é aquele que a gente tem que monitorar. Tá? O desacelerador, ele em princípio, ele não vai gerar mal, mas a gente tem que estar atento. Uma coisa que é importante na teoria do stakeholder o stakeholder, ele é daquele tipo, tá? E só daquele tipo. Você não pode ter o stakeholder que é assim assado, tá certo? Então, ele é só de um tipo. Mas, ao longo do ciclo de vida do projeto, ele pode mudar, tá certo? Então, o que era, vamos supor, um desacelerador, pode vir a ser um bloqueador, tá? Então, ele pode mudar. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é que está trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo, tá legal? Então, ele pode atuar em mais de um quadrante. Tá bom? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Então, outra questão prática da prova, essa parte de stakeholder, eu acho que vai cair assim, tá? Então, só são problema, identificarmos e montarmos ali uma matriz de partes interessadas, tá? De stakeholders, tá certo? Muito bem, então, voltando agora para a parte do ciclo de vida, eu estava comentando sobre o ciclo de vida preditivo, né? Comentei sobre as fases de cada um deles, elas estão encadeadas, né? Então,
é óbvio que elas não são estanques, elas funcionam mais ou menos que em ligação uma com a outra. Quando uma começa, a outra não acabou ainda, tá certo? Então, isso é importante ter isso em mente, tá? Mais uma coisa que é importante é que você tem a iniciação. Eu falei desses dois documentos que acontecem na iniciação, né, que é o TAP, né, o termo de abertura de projeto, e a matriz de partes interessadas. Depois você parte para o planejamento. No planejamento é que a gente vai criar o plano de gerenciamento do projeto, tá? E aí, quando a gente vai criar o plano de gerenciamento do projeto, é ali que realmente ali até que ali ficou até engraçado, né? Mas é ali que a gente realmente vai definir uma série de coisas que vão fazer sentido mais na frente e vão fazer com que a gente poupe tempo, recursos, tá? Que a gente aumente a produtividade do projeto, tá? Então, essa parte do planejamento, você montar o plano de gerenciamento do projeto é muito importante, tá certo? E aí, nesse momento do planejamento, você tem as chamadas baselines, tá? As linhas de base, tá? Então, num projeto, no ciclo de vida preditivo, a gente tem linhas de base de escopo, de cronograma e de custos, tá certo? Então, o de escopo é a maior de todas. No escopo, nós vamos estar lidando com o quê? Basicamente, né? Com o escopo em si, que é o quê? O que eu vou fazer, onde eu estou, onde eu quero chegar, tá? Do que se trata o projeto, tá? Então, esse é o escopo, tá certo? Basicamente, onde eu estou, onde eu quero chegar, como você me entrega, tá certo? E aí, com isso, eu também tenho que montar os meus requisitos. Então, linha de base e escopo, eu estou falando de escopo, do que eu quero e como eu quero, tá? Que são os requisitos, tá bom? Na linha de base, o cronograma, que também é um gerenciamento que está ligado às áreas de conhecimento lá do PMI, que eu comentei agora um pouco antes, a gente vai estar lidando mais com uma parte voltada a prazos. Quando você junta prazo com tarefas, você está gerando um cronograma, tá? Então, aí você usa, vamos supor, o método de Gantt, você usa uma to-do list, e aí por aí vai, tá? Tem diversas formas de você confeccionar isso, planilha de Excel, Trello, ClickUp, tá? Tem muitas formas de você montar isso, tá? E você também tem a lei de base custo, que é uma forma de você tentar ao máximo antever os custos, tá? Do seu projeto, tá certo? Então, falando de linha de base, eu acho que isso aí pode cair na prova, principalmente ali, quando que eu vou atuar com isso, né? Que é no planejamento, tá certo? Nessa parte também, dentro da lei de base escopo, a gente também cria outro documento que é muito importante para o projeto, que é a estrutura analítica do projeto, tá? Que é a EAP, tá? Essa estrutura analítica do projeto, ela digamos que é um desenho do projeto, tá? A gente tenta relacionar todos que estão envolvidos, o que tem que ser feito, quais são as entregas, tá? Então também é um documento bastante importante. Bom, agora passando um pouquinho para o ciclo de vida ágil ou adaptativo. Então, quando eu estou falando de agilidade, eu estou falando de adaptação, não estou falando de rapidez, tá? Então, a agilidade está relacionada com a adaptação, ou seja, o quanto que eu consigo gerar o melhor resultado possível com uma realidade mutável, tá? Então, isso é adaptação, tá? É assim que funciona o ciclo de vida adaptativo. Ele funciona muito bem no mundo atual, principalmente na área de TI, quando você tem ali uma situação onde você está com um processo de inovação muito rápido, onde as coisas funcionam muito rápido. Então, nesse caso, faz muito sentido você ter um ciclo de vida ágil, tá? Um ciclo de vida adaptativo. Nesse caso, você não tem bem definida aquelas linhas de base que eu comentei, né? Então, você não tem ali um escopo muito bem definido, tá? A coisa está meio ainda meio no éter, tá? O cronograma ele fica meio prejudicado. Então, como é que funciona no ciclo de vida adaptativo? Você tem ali um backlog, né? Que são ali algumas coisas que são requeridas, né? Alguns requisitos que são prévios, tá? Em cima deles ali você
pegue e imagina ali uma entrega e aí você corre um sprint, que varia, a bibliografia varia de 1 a 4 semanas, outros falam de 2 a 4 semanas, tá? Mas normalmente o sprint não passa de 4 semanas. E aí você, quando corre o sprint, você faz uma entrega. E aí você vai fazendo vários sprints, né, de forma a ir entregando ali algo que estava visto anteriormente no backlog, tá certo? Bom, só um detalhe rápido, que tem 2 modelos básicos para você lidar com esse tipo de ciclo de vida, tá? Você tem a parte de fluxo, que é um modelo aquele do tipo Kanban, por exemplo, onde você está trabalhando ali com quadrinhos, né? Você nota ali no Design Thinking, né? Por exemplo, você coloca vários post-it e aí você vai trabalhando, fiz isso aqui, agora eu passo fazer isso aqui, agora eu faço isso, agora eu faço isso. Ou então, por exemplo, no Paiol, você, por exemplo, você trabalha com, sei lá, uma porca PN tal, e aí você pega, você tem um consumo de tanto daquelas porcas por mês, vamos supor, de 100 porcas por mês, e aí você pega e bota 2 caixinhas de 50 porcas, e aí a caixinha da direita sendo consumida, você joga para a esquerda essa caixinha de 50 e faz um novo pedido de material, de forma que o fluxo ele se mantenha sempre constante. Assim que funciona o método Kanban dentro do ciclo de vida ágil, tá? E o ciclo de vida iterativo incremental, tá? Que é o conhecido como Scrum, tá bom? Existe até um modelo de um SBOC, né, que é um livro, um guia, né, que é só para trabalhar com Scrum, tá? Que é como que você lida com esse tipo de ciclo de vida, tá? Com essa metodologia. E, por fim, você tem também algo muito novo, que, na verdade, hoje o PMBOK está na sua 6ª edição, e, fatalmente, na sua 7ª edição, isso vai ser talvez mais bem contemplado, que é o ciclo de vida híbrido. Tá? Então, no ciclo de vida híbrido, você tem uma combinação bem ali efetiva entre o ciclo de vida preditivo e o adaptativo ágil. Tá certo? Então, você tenta pegar o melhor dos 2 mundos ali para gerenciar o seu projeto da melhor forma possível, tá certo? Então, você lembrando, por exemplo, que você tem no ciclo de vida preditivo requisitos mais fixos, né? E no ciclo de vida adaptativo você tem os requisitos ali um pouco mais estimados, né? Então, você tenta trabalhar isso de uma forma ali, você tem algo conhecido no início e a entrega talvez ali vai ser algo flexível, tá certo? Então, é assim que o ciclo de vida híbrido ele vai funcionar, tá, pessoal? Bom, e por fim, para a gente aí com isso encerrando o vídeo, eu queria falar um pouquinho só sobre maturidade organizacional. Aí pode ser que seja cobrado algum tipo de questão na prova sobre isso. Maturidade organizacional está associado, quando eu estou lidando com o gerenciamento de projeto, ao como que esse assunto, né, como que a gestão de projetos ela está, como é que ela está funcionando, como é que ela está operando dentro da organização, certo? Então, ela tem 5 níveis. Tá? Então, você tem um nível inicial, tá? Aquele nível bem ali, trabalhando no talento individual, no esforço individual mesmo. Tá? Você tem um nível conhecido, onde você já tem algumas pessoas que já tentam introduzir certas metodologias, certos softwares já de gerenciamento de projeto, tá? Dentro da organização, tá bom? Depois você já tem já um nível de maturidade definido. Nesse nível você já começa a ver já a existência do PMO, tá? Então você já nota que existe ali um PMO ali já na organização, já com a batuta na mão ali, já atuando ali para facilitar as coisas em termos de projeto. Você tem um outro que é o gerenciado, tá? E aí nesse caso aí a gente começa a ver já que o negócio da organização ele se torna cada vez mais voltado ao projeto, o modus operandi da organização é mais projetizado, digamos assim. E, por último, é o otimizado, onde, de fato, tudo na organização é projetizado. Tá? Então, o dia a dia da organização é projeto. Tá?
todos os funcionários, os colaboradores, né? Todo mundo ali dentro está trabalhando com um projeto, tá? Então, esses são os níveis de maturidade de organizacional para gestor de projetos, tá certo? Existe um questionário aí, ele mostrou isso lá, para você avaliar. É algo muito parecido com a lista PAPA 10 da nossa Ciana, mas é um questionário para você avaliar qual é o nível de maturidade organizacional de uma determinada empresa, tá legal? Uma organização. Então, eu não sei como é que pode cair isso na prova, mas talvez ele possa perguntar sobre características de cada uma dessas, como eu comentei aqui, e falar qual é o nível de maturidade dessa organização, dessa empresa. Tá certo? Então, resumindo, pessoal, lembrar daquela questão de projeto, programa, portfólio, lembrar da figura do gerente de projeto, quais são as competências, habilidades e as ferramentas técnicas que ele pode ter, lembrar do que é o PMO, lembrar das áreas de conhecimento do PMI, tá? Das 10 áreas de conhecimento, tá? Importante ter isso na cabeça, tá? Lembrar também da estrutura organizacional das empresas, funcional, matricial fraca, balanceada, forte e aprojetizada. Lembrar do ciclo de vida, né, dentro do ciclo de vida preditivo, no adaptativo, no híbrido, como é que funciona cada fase dessa, tá? Que eu comentei ali, principalmente no caso do preditivo, tá? E nas questões que eu falei sobre termo de abertura de projeto e sobre a matriz de partes interessadas, como é que isso pode ser cobrado na prova em termos de uma situação, um problema, de um case, e a gente dali buscando e completando ali as possíveis perguntas que ele possa estar relacionando, tá? Então é isso, pessoal. Então eu acho que a gente atingiu aí o propósito, tá? Espero ter ajudado vocês aí a pensar um pouco melhor, a estudar um pouco melhor aí, né? Agora aí para a prova, tá? E me coloco à disposição de vocês, como sempre, aí para tentar ajudar o máximo possível, tá bom? Obrigado, pessoal.